Isso aqui é só um ensaio, tá? Não é um coisa séria. Mas é o seguinte, em 2018 eu estabeleci como meta alimentar um diário, escrevendo realmente todos os dias, né? Um diário, posteriormente diário. Porque quando eu era pequeno eu tentava fazer o diário, mas eu escrevia uma vez a cada 3 meses, sei lá. Então acabava não tendo um registro muito consistente, né? Em 2018 eu falei, não, vou fazer um negócio sério. Então todos os dias realmente eu ia lá e escrevia. Só que eu tinha alguns bloqueios com relação a diário. Porque, enfim, né, quando eu era mais novo, ter diário era considerado uma coisa de menina e uma bichinha como eu não poderia não poderia ter um diário, né? Então eu tentei fazer com que esse primeiro diário era só em 2018, ele era muito focado em acontecimentos. Não era muito sobre como eu me sentia ou o que eu estava passando emocionalmente. Era muito mais aquilo que eu fazia. Então, um diário de bordo mesmo, né? Tava lá registradinho tudo lá. Eu fui na casa da minha avó, eu fui para um show, eu fui não sei o que, conheci tal pessoa, tal, comi tal comida legal, não sei o que. Era isso, basicamente. Depois, no final do mês, eu sempre relia todo o que tinha acontecido no mês e era muito boa a experiência de você relembrar as coisas positivas que você viveu. E havia um porém nessa questão, era que ao focar mais nas questões factuais, né, naquilo que eu vivi, naquilo lugares que eu fui, as pessoas que eu conheci e tal, não sei o que, eu omiti muito das emoções que eu tive. Então, num dia difícil que eu estava sofrendo muito por causa de alguma questão específica, eu não colocava no diário. Então, quando eu relia o diário, era como se eu só tivesse vivido coisa boa. Num ponto, isso foi bom, porque meio que dá uma limpada, né? Você, pô, se sente um pouco mais leve, tipo, nossa, que bacana, quanta coisa legal. Mas também não é muito honesto, porque tá mascarado, né? A sua vida tá toda mascarada. Você só viveu, parece que você só viveu coisa boa, ou coisas legais e memoráveis, e quando na verdade teve um monte de coisa que eu gostaria de não ter vivido, né? Então foi importante eu ter tido essa primeira experiência, pra eu poder meio que balizar um pouco se esse realmente era o tipo de diário que eu deveria estar fazendo, né? Em 2019, eu segui exatamente o mesmo procedimento, mais focado em acontecimentos do que nas minhas emoções. Mas eu comecei a me incomodar. Enquanto em 2018 isso era uma coisa que eu achava que era legal, tipo, era como se eu estivesse reescrevendo a minha história em 2018. Então em 2019 eu parei e falei, não, isso aqui não tá legal, porque eu não tô sendo verdadeiro, não tô sendo verdadeiro comigo mesmo. Então, em 2020, eu decidi que eu ia fazer o movimento contrário, que eu ia fazer um registro muito mais amplo das minhas emoções, pensando muito mais naquilo de como que aquelas coisas todas que eu estava vivendo, os lugares que eu ia, as pessoas que eu conhecia, e as coisas que eu comia, que eu bebia, que não sei o quê, como aquilo realmente me afetava. Como quando eu ia para uma festa, eu encontrava lá um monte de gente completamente diferente de mim, desconhecida, que aquilo me trazia, né? Que sensação aquilo me trazia. Então acabou que em 2020 eu fiz um diário muito mais honesto, muito mais verdadeiro, muito mais longo também. E aí eu consegui finalmente entender o porquê que é importante você ter um diário, porquê que é importante você ter esse processo de deixar, porque a coisa é muito maior do que o registro. No começo eu achava que o diário pra mim era só um registro, pra depois eu ir lá e ver, olha que legal, o que eu fiz, que não sei. É muito mais importante do que isso, porque no momento em que você para pra escrever aquilo que você sente, é como se as peças da sua cabeça, né, tipo, sei lá, você vai para um lugar e você tem uma determinada percepção. Só que você não entende qual que é essa percepção. Você não entende o que é que você está sentindo. Seja uma coisa boa ou coisa ruim. Você não sabe muito bem, você não dá nome. E aí quando você vai parar para escrever, você se sente na obrigação de fazer aquela percepção fazer sentido. Então você tem que reorganizar aquela sua percepção e colocar ela numa ordem que faça sentido e transportar isso para o papel. O que nem sempre é um processo legal, nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo, porque às vezes são percepções negativas e que você tem que encarar e tal. Mas é aí que você faz com que as suas ideias se coloquem no lugar. Tudo fica muito mais claro, mais objetivo, sabe? As coisas deixam de ser tão confusas. E é muito bom você ter esse exercício, sabe? De você estar sempre tentando organizar a sua cabeça. E isso ajuda muito, principalmente nessa época de pandemia, que a nossa cabeça fica completamente doida, e tem um monte de medo, e tem um monte de preocupação, você não sabe o que vai acontecer, o medo de que um dia você fique doente, sabe? Aquelas coisas todas, aquelas paranoias, assim.
que você acha que talvez haja algum problema daqui a pouco se tal coisa vier a acontecer. Então, esse exercício faz com que você consiga separar aquilo, um pouco daquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido para aquele momento e tal. Então, você acaba se entendendo um pouco melhor e ficando um pouco mais em paz. Mas, de fato, não é um processo fácil. O problema não é as palavras que você usa, é o sentimento fazer sentido na base, sabe? Dentro da sua cabeça. Dentro da sua cabeça que tem que fazer sentido. E aí, esse que é o desafio. É que escrevendo você se sente obrigado a fazer o que você sente fazer sentido. Se você não parar para escrever ou para falar sobre isso para alguém, você deixa passar. Então, quando você para para escrever, você se sente na obrigação de fazer sentido. Por isso que eu acho que ele é tão importante, se não for escrevendo, que pelo menos você fale com alguém, que você converse com as pessoas, mas converse de forma tipo, muito franca, de uma forma muito verdadeira consigo mesmo, para você conseguir fazer esse exercício, sabe? De você não apenas sentir tudo o que você está sentindo, porque sentir também é importante, mas assim, sinta, mas entenda o que você está sentindo, para justamente você conseguir se colocar um pouco no lugar, você conseguir entender exatamente o lugar em que você está, em que momento você está vivendo, como você pode fazer para sair melhor de determinada situação. Eu acho que é isso. Gente, eu tô com muita vergonha.